Olha esse cabelo. Estou pronta para a corrida. Vamos entrando, pessoal. Bom dia. Bom dia, Austrália. Que a Austrália tá no futuro, né? A gente tá no futuro. Bom dia, galera do Brasil. Vai entrando, gente, falando da onde vocês são. Então, qual país e quantos anos tem o seu pequeno ou a sua pequena, tá bom? Eu sempre vou falar filho, mas claro que quer dizer menino e menina, tá bom? Senão toda hora eu vou ter que falar seu filho, sua filha. Então vamos lá. Deixa eu achar um filtro aqui pra ver se dá uma ajeitada aqui nesse meu rosto. Brasil, oi João, Brasil 10:04. Eita, Robertinha tá aí. Uma mineira americana. Toronto, Canadá 3. Brasil, 2 anos. Minha filha tem 10. Isso aí. Então, galera do Brasil, né, quer ensinar, acredito que o inglês, mas ou qualquer outra língua, né, porque o bilinguismo ele serve para qualquer língua. É que eu tenho. Ah, não tá ouvindo, gente? A minha experiência é com inglês, né, como segunda língua no Brasil, e aqui na Austrália é português, que a gente chama, muita gente não conhece esse termo, mas quando a gente ensina português fora do nosso país, a gente chama de português como língua de herança, tá? Muita gente não sabe, eu mesmo não sabia, eu descobri aqui. Na faculdade eu nem aprendi esse termo, no curso de bilinguismo que eu fiz no Brasil, nunca tinha escutado. Então, quando você ensina o seu filho fora, então você não mora no Brasil, você vem, você fala que você ensina o português como língua de herança. É assim que a gente fala, né? Herança por quê? Porque um dos pais falam aquela língua. Aprendeu comigo? Ê! Gente, lembra de compartilhar aí, ó, o aviãozinho aqui, ó, aqui nesse local, para quem tá precisando, tá? Então, as famílias que você sabe que tá aí querendo se engajar com o bilinguismo, que acabou de mudar para um outro país com filhos pequenos e a família tá desesperada porque tá preocupada como é que vai ser, como é que vai aprender a língua. Tudo isso faz parte do bilinguismo também. Então, ó, eu só vou primeiro de tudo, antes que eu me esqueça, nós temos aqui a nossa amiga ou amigo, não sei, coruja. E a gente vai fazer, então, uma competição, tá? Eu quero que vocês. Eu não sei como tira os comentários daqui. Como que tira, amor? Eu quero que vocês peçam para os seus filhos. Eu quero que as crianças elas interajam, tá? Então, eu vou aqui tirar o comentário para vocês poderem tirar uma foto. Eu quero que vocês tirem uma foto de mim com a coruja. E aí você vai pedir pro seu filho dar um nome pra coruja, tá bom? Só que é uma competição. Então, você tem que explicar. Se o seu filho não é competitivo no sentido de ele não sabe lidar com a competição, ele tem que ganhar sempre, você tem que explicar para ele o que é competição, que ele pode, né, ganhar ou como ele pode, outra criança pode ganhar. Então, combinado? Vocês têm que explicar isso. Então, eu vou falar para vocês tirarem uma foto de mim com a corujinha, tá? Vamos tirar a foto primeiro? Um print, desculpa, que foto? É um print.
Então vamos lá, ó. Vou me preparar. Preparem aí para tirar um print. Eu e a corujinha. Pronto? Deu certo? E aí, você vai mostrar pro seu filho, pra sua filha e falar assim: vamos dar um nome pra corujinha? Da tia Paula? Fala quem é a tia Paula, que a tia Paula fala português. Se é no Brasil, a tia Paula, ela fala inglês, sabia? E aí a gente vai dar um nome pra coruja. Então, você vai postar no seu story a minha foto com a coruja, me marcar e colocar o nome que o seu filho escolheu. Combinado? Para eu poder ver. Então você tem que me marcar para eu poder ver. Isso a gente vai fazer até o penúltimo dia. Eu vou pegar todos os nomes, os 3 nomes mais legais, eu vou colocar para votação ao público, tá bom? E o nome que ganhar vai ser o nome da nossa corujinha. Combinado? Pode ser em português, pode ser em inglês. É o nome, mas se você quer explicar o nome e falar, filho, mas por que esse nome? E aí ele vai falar, você coloca lá, esse nome, por que isso, para eu poder entender melhor, porque aí eu tenho que avaliar como um todo, tá bom? E aí no último dia eu vou falar quem é o vencedor e o vencedor vai ganhar uma aula, um vídeo da tia Paula com a coruja, dando uma aulinha para ele, ou se for de português, ou se for de inglês, tá? Vai ser o momento que o seu filho vai criar uma conexão com a língua, e eu tenho certeza que ele vai adorar, porque eu tenho histórias que eu vou contar para vocês depois, de crianças que viram o meu videozinho e acabaram criando uma conexão porque elas nunca tinham visto outras pessoas falando aquela língua, só a mamãe. Então elas acharam assim, como assim a corujinha fala aquela língua? Aquela tia fala aquela língua? Então a gente vai conversar mais sobre isso depois, tá bom? Então, bora começar, galera. Já falei disso. Por que eu vou escolher o nome maratona? Porque a maratona é uma prova super fácil, né? Deixa eu soltar os comentários aqui de novo pra eu ver se vocês estão... Amor, onde que faz aqui? Então, 3 bolinhas, amor. 3 bolinhas? Aqui. Turn on. Tá. Então, maratona é uma prova, uma corrida super fácil, né? São Silvestre, então, meu Deus. Gente, uma maratona... ela é longa. Da São Silvestre, em São Paulo, é 42 quilômetros, vírgula algumas coisinhas. Então, pra gente fazer isso, né, como a prova ela é muito longa, ela é cheia de obstáculo, pode chover, pode fazer um sol de rachar, pode acontecer tanta coisa até a chegada, é 42, né? Que a gente precisa se preparar. E mesmo se preparando, a gente, no nosso caminhar, a gente precisa de ajuda. Então, na maratona bilíngue, é a mesma coisa. Por quê? Porque não é uma coisa que você vê um resultado na hora. Não é algo que você ensina por um mês. Quando você se compromete, você fala assim, né? Quando você tem a sua razão, por que eu quero que o meu filho aprenda inglês, né? Só que não é só porque é a minha parte, o que eu estou fazendo para ele aprender. A gente já vai falar sobre isso. Então eu queria explicar o que é a maratona e por que eu escolhi. Porque no bilinguismo infantil, cada dia pode ser uma maratona. Tá? Não só o dia, porque ele dura, a criança ela aprende a língua se estabiliza quando ela aprende desde pequenininha, lá para os 15 anos, quando é adolescente. Então, quando você ensina desde bebezinho as 2 línguas, então lá para os 15, na adolescência, é quando vai se estabelecer. Então, tem muita maratona, né? Tem muita corrida pela frente. Então, olha, aqui são 7 dias de aulas ao vivo, que a gente chama de maratona.
Cada dia eu vou falar sobre uma etapa da maratona e vou trazer para nossa realidade do bilinguismo infantil, tá bom? No final, então, da live, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e também vou dar tarefa de casa, porque aqui vai ser um comprometimento, tá? Para no final, gente, no último dia, vocês construírem, vocês estarem munidos, equipados de informação para vocês poderem ou começar a sua caminhada, ou para você entender, eu tô no caminho certo, e eu sei que vai ter desafio, e eu sei que isso pode acontecer, e eu sei que meu filho pode se negar a querer falar comigo, e eu sei que o meu filho, sabe, você tem que saber que as coisas podem acontecer, e você tem que estar munido, né, da informação. Então, vamos começar. Gente, quando eu tinha 14 anos, eu 14, minha irmã 15, a minha mãe, ela se casou de novo, né? E meu padrasto, ele gostava de correr. Ele corria muito, corria no... Quem é de São Paulo sabe, o Pico do Jaraguá. E ele corria todo sábado de manhã, tipo, 5:30 da manhã. E aí, quando ele casou com a minha mãe, né, ele sempre falava, vamos correr com a gente, vamos correr, vamos correr. E aí teve um dia que eu e minha irmã falamos, não, então a gente vai correr. Então a gente se motivou pra correr, olha isso, adolescente acordar 5 da manhã pra ir correr. E aí, a gente colocou a nossa roupa, né, e falou, vamos correr. Eu e minha irmã, tá? E minha irmã não vai negar. E aí, a gente chegou lá, e assim, eu já queria começar a correr, ué. Cheguei lá, já ia correr. Ele falou, não, menina, tá doida? Ele é baiano, né? Ele falou assim, não, Paula, você tá doida? Você tem que aquecer, minha filha. Minha filha, você tem que aquecer, você tem que alongar. Senão pode acontecer alguma coisa, o seu corpo tá frio. Quem nunca ouviu, né? Alguém falar assim, não, tem que aquecer, porque o corpo tá frio. E essa vai ser a nossa primeira etapa, o aquecimento. A gente tem que aquecer para preparar o nosso corpo, deixar ele mais ou menos assim no estágio de começar a correr, a se movimentar. Para quê? Para que a gente evite lesões, para que evite alguma coisa lá. Além disso, ele falou assim, minha filha, você também tem que saber respirar para não dar dor no baço. Aquela dorzinha aqui. Você tem que saber respirar. Eu falei, mas como? E aí, ele começou a me ensinar. Então, ele me ensinou o aquecimento, ele me ensinou o alongamento, ele me ensinou, né, a teoria e me mostrava ali pra eu fazer. Eu fazia tudo certo? Não. Porque eu nunca tinha corrido, gente, é sério. Eu tinha 13 anos, nunca corrido assim, né, por uma distância meio que longa. Então, aqui agora é o nosso aquecimento. E eu quero fazer uma pergunta, olha só. Eu levantei de manhã, né, porque eu queria correr. Eu queria fazer aquilo. Você decidiu que o seu filho vai ser bilíngue ou que você vai dar o seu melhor para você poder inserir a língua, você escolheu. Você tem uma razão valiosa, que é sua. Então, você quer. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber para começar a correr, a entrar numa maratona, é eu quero. Eu quero, porque eu tenho as minhas razões, né? E a segunda coisa que eu precisava ali, para eu começar a correr no Pico do Jaraguá, era alguém disposto a me ensinar. Quem estava disposto a me ensinar ali? O meu padrasto. Ele estava me explicando como alongava, como fazia o aquecimento, como respirava. Então, são duas coisas que vocês precisam quando for começar a sua trajetória bilíngue. E para dar continuidade, né? Porque isso vai ser importante para você prosseguir. Então, você precisa querer, você precisa do seu motivo muito bem claro, muito bem escrito, porque você vai precisar muito olhar ele e você precisa ter alguém
que esteja disposto a te explicar, a te ensinar. Então responde aí, dá uma mãozinha assim, um joinha. Vocês querem, já tem uma razão para isso? Sim. Vocês têm alguém disposto a ensinar? Tia Paula, o Google, grupos de famílias, profissionais que já passaram por isso. Então, assim, vocês têm aonde encontrar isso, sabe? Tá dando para entender que é um motivo, não é uma coisa assim. Porque se eu deixo. Ah, vai. Tudo que deixa a vida me levar, não tem uma coisa concreta para você ver, se perde, gente. Ninguém chega no final de uma maratona simplesmente vai. Acordei hoje eu quero correr. Acordei hoje eu quero ensinar inglês. Ah, decidi que hoje eu vou falar português. Não tem como. Então, isso tem que estar muito. E depois aqui dessa live, reflita. Por que que eu quero isso? Qual que é a minha razão? De repente a sua razão não seja a minha, não seja a dele. E não tem problema. É a sua razão. Então é isso que vai te dar aí a força para continuar, tá? Então beleza, todo mundo quer, todo mundo tem alguém para ensinar. Excelente. E no começo da minha jornada também foi assim, para qualquer coisa, né, gente, que a gente faça na vida. Então vamos começar o treinamento? Bora treinar? Vamos lá, já botamos o tênis. Então, ó, a preparação pode levar meses. O meu padrasto correu a maratona, só que ele já corria, tipo, há 20 anos no parque, no Pico do Jaraguá. E mesmo assim foi desafiador para ele, né? Algumas coisas ele não sabia, teve que pesquisar. E ele começou a preparação dele voltado para São Silvestre. Então, a gente tem que começar a nossa preparação voltado para, então, o ensino bilíngue. Primeiro, eu preciso entender uma coisa. E se vocês puderem anotar aí, que o nosso treinamento começa agora. O que é uma criança bilíngue? Vamos entender? Ai, não sei, é um nomezinho da moda. Tem até escola bilíngue e não vai ter criança bilíngue? O que é, então, a criança bilíngue? É uma criança que tem a capacidade de falar em 2 ou mais idiomas, tá? Ele se comunica. Então, se ele consegue se comunicar, se ele consegue pedir o que ele quer comer, se ele consegue te entender, se ele consegue interagir com você na outra língua, ele é uma criança bilíngue. Precisa ser em todas as esferas, todas as situações possíveis? Não, gente. Vão ser nas situações de criança, né? É a mesma coisa se você fala com seu filho monolíngue. Quando você fala uma palavra mais rebuscada ou um assunto que não é assunto de criança, ele não sabe falar com você, ele não sabe interpretar aquilo. Então, isso é ser uma criança bilíngue, tá bom? Que idade que ela tem que começar? Um quanto antes é melhor, as pesquisas falam que sim, porque a criança tá ali com a cabecinha bem aberta. Eu falo assim, tá? As pesquisas elas estão aí para ajudar, mas não para determinar nada pra gente. Então, assim, eu falo, qual a idade de começar? É agora. Seu filho tem 5 anos? É agora. O seu filho tem 2 anos? É agora. O seu filho tá na barriga? É agora. O seu filho tem 10 anos? É agora. Tá bom? Então, é agora a hora de começar. Claro que a pesquisa fala, quando eles começam mais cedo, eles têm algumas vantagens. Só que não é nada desesperador. São vantagens, assim, com sons que a gente tem mais dificuldade para perceber, E assim, eles absorvem muito rápido. Eles absorvem rápido, desde que aquilo seja importante para eles. Por isso que a televisão, se você deixa o seu filho só assistindo televisão naquela língua e você não interage, o seu filho ele não vai falar. Então muita gente fala, eu coloco para ele se familiarizar. Mas
Veja, pode ser que ele entenda alguma palavra ou outra, porque se aparece um livro e fala lá o nome do livro na outra língua, e várias vezes, ele vai acabar identificando. Só que a televisão ela é passiva, ela não vai fazer a criança falar. Você, tá bom? Então, assim, isso é uma coisa muito que tem que ficar muito claro. Uma criança que não fala ainda, a televisão não tem essa função. Quando a criança tá maior, com mais ou menos 3 anos, que ela já fala a língua, a TV, ela ajuda a trazer mais vocabulários diferentes. Então, tá ali a Peppa Pig, né? Eles vão ali para, não sei, pro mercado. E aí ali eles têm aquele vocabulário de mercado. Então eles vão para a praia, tem aquele vocabulário de praia. E às vezes a criança, ela aprende ali no desenho, mas isso não quer dizer que você não tenha que depois brincar com ela sobre aquilo que aconteceu, porque vai ser a hora que ela vai botar para fora. Ela tem que falar, ela tem que mostrar aquela palavra que ela aprendeu para você, para poder interagir. Tá bom? Então, TV tem que ser muito bem cuidada, supervisionada e com propósito, sempre intencional. Tá bom? Então, como eu começo, Paula? Então tá, olha. Tem eu, meu filho e meu marido, né? Ou eu, meus filhos, meu marido. A gente tem que pensar na minha casa, porque vai ser a minha casa que vai estar ali nesse propósito bilíngue. Então você vai sentar, né, com quem mora na sua casa, se é o papai, né? Se você não mora com o papai, é a vovó, as pessoas que vão estar ali. E aí vocês vão decidir uma estratégia. O que é isso? A gente pode chamar de método também, né? Método ou estratégia. Isso é importante vocês saberem, tá? Porque tudo que envolve bilinguismo infantil em casa, a gente fala sobre isso. Então, a primeira estratégia, ela se chama OPOL. Amor, você pode escrever aí? OPOL, por favor? Que é One Parent, One Language. Um pai, uma língua. Um pai, uma língua. O que isso quer dizer? Que se você mora no Brasil e você só falar inglês com seu filho e o seu marido só em português ou vice-versa, você vai estar usando esse método. Então, não vai ser surpresa para ninguém, né? Então, eu só vou falar inglês e você só vai falar português. Ou, se vocês moram no exterior e o pai é australiano e a mãe brasileira, você vai combinar. Eu só vou falar o português e você só vai falar o inglês. Com o filho, tá bom? Então assim, o que você fala, a língua que você fala com seu marido é a língua da comunicação de vocês. E a língua que você vai falar com seu filho é a língua de comunicação da mãe ou do pai e o filho, tá bom? É diferente. Então, nós temos esse, né, One Parent, One Language, o OPOL. Amor, eu vou escrever aqui no comentário para vocês saberem o que é. OPOL é assim, tá? Ou vocês podem usar a língua minoritária em casa. O que é essa língua minoritária em casa? É assim, ó. No exterior, né? Você e seu marido falam português em casa, certo? Vocês estão usando esse método. Então, vocês combinam. A gente só vai falar com as crianças em português em casa, tá? Então, a gente vai seguir essa regra, porque a gente é a única fonte de exposição das crianças. As crianças só falam com o pessoal do Brasil lá no final de semana e vão para a escola. Eles quase não têm português, então a gente tem que falar o português. Então, esse a gente chama de minority language at home. É a língua minoritária em casa. Se você mora no Brasil, né, e vocês dois falam inglês, ou vocês falam espanhol com os filhos dentro de casa, e fora eles vão para a escola em português, vocês também estão ensinando isso, tá bom? É o mesmo método.
Então, eu já falei de dois métodos. O OPOL, que é um pai falando, né, a sua língua. O Minority Language at Home, que são os dois pais falando a língua minoritária em casa. A gente tem um outro também que chama Mixed Language, que é uma mistura. Então, o pessoal que mora no Brasil usa bastante quando tá ensinando inglês. E eu acho super válido, tá? Então, no Brasil, quando eu misturo um pouco para esclarecer, né, algumas coisas para a criança, ou a gente começa a falar, filho, what's this? Eu falei filho, né? Eu não falei son. Então, você acaba colocando, e tudo bem. Agora, quando você mora fora, isso já é perigoso. Por quê? Porque se você começa a trocar muito, o seu filho, ele vê, ele sabe que com você ele pode falar aquelas duas línguas. E sempre vai ser mais fácil para uma criança falar a língua majoritária, que é a língua da sociedade, principalmente se ele já está na escola. Sempre vai ser mais fácil. Tem crianças que tudo bem, que são exceção, tá? A gente tá falando da maioria. Então, cuidado você que mora no exterior. Se você faz muito mixed, se você troca toda hora, primeira coisa, você tá falando pro seu filho assim, pode falar inglês que a mamãe entende. E aí você vai ver que vai chegar uma hora que ele só vai querer falar inglês com você, ele não vai ver necessidade. E a necessidade, gente, são duas coisas que fazem uma criança falar a língua estrangeira. Anota aí. São duas coisas, dois fatores que você precisa ter para o seu filho falar uma língua estrangeira, independente de onde você estiver. O primeiro fator, anotem aí, gente, é a exposição. Exposição. O que é a exposição? É quando eu falo em português, é quando tem os livros, a gente lê livro todo dia, é quando a gente brinca em português, é quando a gente ouve música, é quando a gente sai no carro e a gente faz brincadeira de rima, e a gente... Então, assim, é exposição, é o contato. E a segunda coisa, necessidade. Necessidade, tá? Tem a necessidade, por que as crianças aprendem tão rápido com outras crianças? Primeiro eles se conectam. E depois é a necessidade de falar. Ah, eu gostei daquele amiguinho, eu quero falar com ele, eu quero brincar. E ele vai, e é assim que as crianças aprendem quando elas mudam de país também. Então, por que o pessoal fala, nossa, quando eu fui pro Brasil, o português do meu filho deu um pulo. Ele começou a brincar com os priminhos, ficou uma semana na praia e, gente, de repente ele começou a falar um português assim que eu nunca vi. Porque a criança cria conexão com outra criança e isso acende. Olha que bonito. Isso acende a necessidade de falar aquela língua. Entendeu? Então, no Brasil, a mesma coisa. Eu preciso expor o meu filho àquela língua e eu preciso dar a necessidade. Como que eu vou dar a necessidade para o meu filho no Brasil? Se ele for uma criança pequena, você pode pegar um bichinho novo, tá? Por que tem que ser novo? Porque aquele velho, ele já tem o vínculo com ele no português. Então, se você falar assim, a corujinha só fala em inglês, ele não vai colar. Você tem que pegar um outro bichinho que ele nunca tinha visto e falar, ele só fala inglês. English, filho! English! Sabe? Faz brincadeira. O que a gente sabe em English? E aí você começa a falar algumas palavras para relembrar e falar que ele só fala inglês. Então, com ele, a gente vai ter que tentar falar em inglês também. Gente, isso tem um poder mágico. Você vai ver, assim, não precisa ser na hora, mas passa uns dias você vê o seu filho ensinando inglês, não ensinando inglês, mas mostrando, conversando em inglês com o bichinho. Isso é. Então, por quê? Porque é a necessidade de falar, tá bom? Então, exposição e necessidade.
tá? Amor, que horas são aí? Ah, 10 horas. Tá, gente, desculpa, só tava vendo o horário. E a última, tem mais uma estratégia, tá? Que é o time and place. Hora e lugar. Vamos pensar assim. Então, na escola bilíngue, seu filho aí vai para a escola bilíngue. Então, lá ele tem a hora e o lugar do bilíngue, né? Então, quando ele vai para a escola, ele já sabe. Então, quando ele for para casa, se vocês prepararem um momento do English time ou English play, alguma coisa que você tem que colocar para chamar a atenção do seu filho, brincadeiras em inglês, pular em inglês, gente, olha isso. Pular em inglês, enfim, você vai ter que inventar alguma coisa, tá? Porque aí você fala assim, então esse é o nosso momento em inglês. Então ele já sabe que naquele momento ele tem que o inglês. E do português a mesma coisa, tá? Quando vocês estão ensinando as crianças que não falam, que por alguma razão, passaram uns anos, já tá agora com 5, 6, e não falam português, e você quer introduzir, você tem que fazer, então, um momentinho do inglês. Ou, um momentinho do português. É a hora que o bichinho, ele só fala português, tá bom? E aí ele vai falar com a vovó, e ele vai falar com os priminhos. Você tem que criar uma conexão que vai virar necessidade, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo? Façam um joinha assim, por favor, para eu saber. Ó, vou tomar um café aqui. Tudo bem por aqui? Então, a gente já sabe que na rotina bilíngue, a gente vai ter que, com os adultos que moram ali, a gente já pensa assim, a gente tem que usar uma estratégia. E a gente tem que combinar. E a gente tem que se harmonizar. E a gente tem que chegar numa conclusão. E às vezes não é tão simples, né? Às vezes você tem que ir adaptando com o seu parceiro, com a sua parceira, com quem tá ali, quem vai ajudar você, né? Por exemplo, gente, vou dar um exemplo aqui muito comum. Famílias que moram no exterior, que o pai e a mãe faz de tudo para falar em português, e quando fala com a vovó, quando fala com o pessoal do Brasil quer falar inglês com eles, né? E aí, às vezes, e falam inglês, e às vezes, assim, às vezes o pai ou a mãe nem fala tanto português assim, sabe? E a família seria uma ajuda a mais. Ou seja, todo mundo fala inglês, né? E aí aquela criança não desenvolveu nada. E aí, às vezes, o pai e a mãe, assim, não culpo eles, mas sem saber, eles ficam com uma expectativa, ai, meu sonho era que o meu filho falasse perfeitamente, falasse com os meus familiares. Mas, para isso acontecer, a gente tem que trabalhar lá no começo da maratona, né? Então, se todo mundo fala inglês com meu filho, cadê o português? Que seria o elo, a conexão que eles iam criar. Então, isso tem que tomar muito cuidado para a sua expectativa de querer algo assim condizer com as suas práticas, com as suas ações. Tá bom? Ok. É aula, tá, gente? Vamos lá. Sabe que o seu filho, ele pode ser 2 tipos de bilíngue? Na verdade, ele vai ser um, né? Mas existem 2, que é o bilíngue simultâneo e o bilíngue consecutivo. Então, uma criança, ela pode se tornar um bilíngue simultâneo. Como? Falando as 2 línguas ao mesmo tempo. Isso. Então, as 2 línguas têm que ser equivalentes na mesma proporção. Nossa, gente, tá ruim, hein? Proporção? Não. Geralmente, quase nunca é assim. Sempre vai ter uma língua que vai se elevar. E isso pode mudar. É uma gangorra. Então, dentro de casa, ó, o português
aqui porque não vai pra escola, só tem inglês com os amiguinhos, não sei, da comunidade, inglês na igreja, inglês no parquinho, então tá assim. Aí depois vai pra escola. Aí, ó, mudou. Aí vai, passa 3 meses no Brasil. Aí o português. Aí depois volta pra escola. Gente, então é essa gangorra. E aí eu tenho que me organizar, eu tenho que me planejar. Como que eu vou deixar isso mais ou menos, né, no mesmo nível? Então, as crianças que falam simultaneamente, elas falam as duas línguas, elas aprendem as línguas desde bebê. Geralmente, até assim, antes dos 3 anos, tá? 2 anos, 2 anos e meio, antes, porque ela não tá com a língua ainda solidificada, tá? Então, é quando o bebê ele pode aprender as duas línguas ao mesmo tempo. Lembrando que uma criança só consegue aprender a falar se ela ouvir muito, gente. É ouvir muito. Por isso que você tem que repetir, por isso que tem que ter uma rotina, por isso que tem que ter muita exposição, tá bom? A criança, ela precisa ouvir muito. E não só ouvir. Você tem que falar com ela desde bebezinho, como se ela fosse interagir com você. Que doideira, Paula. Não, mas a gente já faz isso, né? Às vezes a gente tá com o nenenzinho e a gente fala: Bom dia, meu amor, tá gostoso, né? Sei lá, o TT. Tá gostoso o leitinho? Tá gostoso, não tá? Você fala com o seu filho como se ele fosse te responder, não fala? E é assim mesmo que você tem que fazer. Então, quando você conversa com ele, com a criança, é como se ela fosse te responder. Isso vai construindo, você vai construindo o caminho. Olha isso, gente. Da comunicação do seu filho. É você que constrói esse caminho. Por que que tanta criança tem dificuldade ou atraso da fala? A gente sabe que o bilinguismo não causa atraso. Já tem, então, aí pesquisas científicas, tá? Que comprovam isso. Ele não é o causador. Só que assim, do mesmo tempo que ele não é o causador, só que será que eu, como mãe, eu tô expondo o meu filho muito, do jeito que eu falei, sabe? Tem que expor muito, mas eu tô expondo muito. Eu tô criando ali a atmosfera de comunicação para ele falar. Como que tá sendo isso? Então, eu ouvi de uma fono trilingue e ela trabalha com famílias multiculturais. E ela, no artigo dela, ela falou assim: olha, muita avaliação que eu dou quando chega aqui no meu consultório é que a criança, ela não teve uma exposição tão rica. É por isso que ela está demorando um pouquinho mais para falar. E não é só isso, tá, gente? Então a fono, a Patrícia Camadello, ela já falou aqui com a gente. Não é simplesmente... O fono, ele investiga várias coisas. Se a criança é prematura, se a criança dorme bem. Uma investigação. Então, não é só simplesmente falar assim, é o bilinguismo. Não, são 2 línguas. Não, são 3 línguas, confundiu tudo, tá demorando. Não é assim, é investigação. Tá bom? Então, isso tem que ser quebrado, essa objeção, né? Já teve pesquisas no começo do século passado que falava não, a criança bilíngue comparava como coisas assim, com deficiência mental, né? Eles comparavam de uma forma, porque naquela época, né, eles pegavam os estudos e eles falavam assim, eles comparavam uma criança, né, que chegava numa escola e não falava a língua, pelo fato dele demorar, pelo fato dele ter os processos ali, aqueles linguistas, eles não entendiam. Então, é ruim, né? Isso é uma coisa ruim, porque não tá entendendo, não tá falando, e depois a gente viu, depois dos anos 70, isso mudou, de repente eles pegaram e falaram assim, não, que ruim o quê? O bilinguismo é uma herança. O bilinguismo é rico para a vida da criança. O bilinguismo possibilita muita coisa, não só cognitivamente,
né? Mas socialmente também. Então, eu falei do bilinguismo simultâneo, falei que não atrasa a fala, né? E falei o que as pesquisas mostram. Se vocês quiserem depois, eu posso colocar alguma pesquisa lá no Telegram, tá bom? Só não garanto que vai ter em português, porque a minha leitura, quase todas nesse assunto é em inglês, tá? Qual que é o outro tipo, então, de bilíngue? É o bilíngue consecutivo. Os dois bilíngues, eles são crianças, tá bom? Então, chegou aqui até os 3 anos, 4 mais ou menos, tendo essas duas línguas, né, mais ou menos no mesmo nível, ele acaba sendo um bilíngue simultâneo. Se ele aprende depois que ele já tiver a língua dele solidificada, ele já sabe falar aquela língua, por exemplo, o português, e aí ele aprende uma outra língua, vai ser, geralmente depois dos 5 anos, vai ser bilíngue consecutivo, tá bom? O consecutivo, então, ele aprende de forma não tão natural. Por quê? Porque ele já tem o português na cabeça. Então, tudo que ele vai querer falar, ele vai tentar colocar. A gente fala, nossa, meu filho, ele fala inglês, mas como se estivesse falando em português. Sabe por quê? Porque tem a interferência, é o nome que a linguística dá. É a interferência da língua majoritária, da linguona, né? Da língua maior. Então, sempre vai acontecer para as crianças aí a interferência. E isso é bom, isso quer dizer que as crianças estão pensando, tá bom? Se ela nunca viu ou ouviu uma outra criança falar daquele jeito, ela vai dar os pulos dela para ela se comunicar, para ela falar. Então, provavelmente vai sair um aportuguesado. Só que isso ela vai arrumando, porque ela tá aprendendo. Lembra, seu filho ele tá aprendendo, ele vai ficar anos ali naquela escola, por exemplo. Então, ele vai pegando aos poucos, e ele tem o sotaque, e tem crianças que vai tirando o sotaque, tem crianças que não vai aparecendo o sotaque, e o sotaque é uma coisa normal, o sotaque é a norma do bilinguismo, não é a exceção. Então, para quem fala, ai, mas seu filho tem um super sotaque, nossa, que sotaque, ótimo, que bom, quer dizer que ele fala 2 ou 3 línguas. Maravilhoso, ele não é monolíngue, ele não é um só, né? Por quê? E claro que eu não tô falando, né? Tem gente que se orgulha, não, ele nem tem sotaque. Não, tudo bem, não tem problema. E se ele tem também, não tem problema. Porque quando a criança, quando ela se junta com outras crianças, ela vai querendo, tende a falar igual eles, né? Então, se vocês passam 6 meses no Brasil, provavelmente o sotaque do seu filho, ele vai ficando bem mais leve. E a mesma coisa do inglês. Se vocês se mudam e ali seu filho ele tá em contato com as outras crianças, provavelmente vai saindo, né? Claro que pode ter alguma coisinha do português, mas não tem problema. A gente é bilíngue, né? Então, eu acho fantástico essa parte da linguística que fala ser bilíngue, ou ter sotaque, não quer dizer que você não saiba, não quer dizer que você não tenha fluência. Agora, a pronúncia é diferente, né? A pronúncia, ela precisa estar correta. Então, pronúncia é como se eu trocasse o M pelo V, por exemplo. Uma letra nada a ver, né? Então, e o sotaque, não, o sotaque é quando a gente não consegue, né? O geralmente nesse sentido das vogais, tá bom? Então, esse é o consecutivo. Aí eu vou te falar, então, o que a pesquisa falou, né? Então, do bilíngue simultâneo, eles falaram assim, olha, essa criança, ela tem uma percepção maior de fazer algumas palavras, de falar algumas palavras, né? Que talvez esse bilíngue aqui consecutivo, ele não tenha tanta facilidade no momento. Ok, legal. E aí, esse daqui o consecutivo, eles também têm vantagem sobre esse daqui. Por quê? Porque eles já falam uma língua consolidada. Então, o português, na verdade, vai ajudar o seu filho a aprender o inglês,
Entendeu? Então, e a mesma coisa se seu filho não fala tanto português, tá? O inglês vai ajudar o seu filho a falar o português. Então, as pesquisas foram super legais nesse sentido. Eles testaram com crianças, né, escolares, e aí eles analisaram esse ponto, porque as pessoas sempre estão assim, não, mas qual que é melhor? Mas qual que vai dar mais sucesso? Sabe, o melhor é aquele que você pode fazer. Se você pode ensinar desde pequenininho, porque você tem condições da comunicação da língua, você ensina desde pequenininho, tá bom? Então, já sabemos aí. Me fala então se o seu filho, ele é bilíngue simultâneo ou se ele é bilíngue consecutivo? Você consegue identificar? Me falem aí, por favor. O seu filho, então, ele tá no processo, tá? De bilíngue. Por mais que ele não fale ainda, mas ele está no processo. Ele ouve as duas línguas no cotidiano dele, tá? Então, ele tá no processo de bilíngue simultâneo ou do bilíngue consecutivo. Consecutivo, consecutivo. Consecutivo, tá. Simultâneo, beleza. O simultâneo é muito mais comum, né, no exterior, de estar com o português ali, com o português e a outra língua. Agora, no Brasil, tem muitas famílias que já estão colocando o inglês desde bebê e as crianças estão lá, gente, falando muito. Eu acho incrível. Eu vejo no Insta, eu acompanho algumas famílias. Eu acho assim, olha, de arrepiar. Tá no processo simultâneo. Então, tá. Legal. Vou continuar, então. Na verdade, a gente já tá quase acabando, né? Então, vou falar a última coisinha. Essas crianças todas, olha, veja isso. Elas só conseguem falar por causa de duas coisas. Quem lembra? Quais são esses dois fatores, essas duas coisas que vão fazer a criança falar? Não é você mandar, tá? Isso, se você mandar, fala. A criança fala, ou fala com medo, ou não fala nada. Mas quais são as duas coisas, gente, que vai fazer o seu filho falar? Vamos lá. O primeiro é a exposição, que é todo tipo de contato com o português, tá bom? E a necessidade. Então, a gente vai falar mais sobre exposição, tá? Os tipos de exposição, por exemplo, e a necessidade. Tá bom? Vamos às perguntas, pessoal? Então, vamos às perguntas e depois eu vou passar a tarefa para amanhã, tá bom? Vamos lá? Perguntas? Tinha alguma pergunta, amor? Não? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o que seria uma necessidade, uma exposição? Gente, o meu demora para chegar, tá? Porque somos do futuro. Uhum. Tudo beleza? Ok, vamos lá então. Anotem aí a tarefa para amanhã. Posso. A exposição é tudo que é contato com a língua, tá bom? Então, se você tá no Brasil, a exposição em inglês. Tudo que for exposição em inglês, o contato em inglês. Então, você tem um momento de inglês com seu filho? É a hora da exposição. Ele gosta de jogar joguinhos em inglês? É a hora da exposição. Ele tem aulas de inglês na escola? É a hora de exposição. Ele gosta de música em inglês? É a hora de exposição.
Isso são horas de exposição, tá bom? E a necessidade é quando ele tem que falar com você. Então, por exemplo, se ele só escuta, ele vai ser uma criança que passiva. Como é que ele vai falar? Então, você vai criar a oportunidade, a brincadeira para ele falar aquilo que ele aprendeu. Então, se ele gosta daquela música, não sei, uma música em inglês, né? Pega aí uma música em inglês de super-herói. Você vai fazer uma brincadeira depois com o super-herói, e aí você vai colocar as palavras. Então, nossa, olha que palavra legal que fala na música do super-herói. E aí você faz uma atividade com pega 4 palavras, e aí depois vocês tentem escutar de novo. Vamos tentar ouvir onde que fala. Oh, falou! Ah, que legal! Então, assim, exposição é tudo que você ouve e necessidade é como você promove aquilo para o seu filho falar. Tá. Quando minha sobrinha está sozinha conversando comigo no telefone, longe da minha irmã e meu cunhado, ela se vira no português. Mas quando está perto deles, ela relaxa. Percebo muito isso. Sheila, para você ver, a necessidade faz o negócio. Então você fala, olha, se a sua sobrinha deve gostar de você, claro, né, tia? E ela quer conversar com você. E então, essa conexão é importante. Só que os pais têm que entenderem também isso. E quando eles estão no modo, né, bilíngue, então, porque assim, quando a criança só fala em português em casa, ela não tem ela geralmente tem esse problema. Raramente tem esse problema, né? Então é uma coisa também que os pais eles precisam analisar. Esse é o momento do português, fala catinho em português, é isso mesmo, e não precisa ficar com vergonha, não é pra rir das crianças, né, gente? Tem criança que é muito sensível, então você não pode dar risada, o sotaque, não de uma forma sarrista, né? Dar risada de uma forma em que a criança, ela veja, não é isso, sabe? Porque senão as crianças elas podem pegar raiva, né? Não querer. Então, assim, nunca humilhar ou tirar sarro, sempre ali modulando. É legal rir? Né? E, às vezes você pode falar, ai, eu falei isso, ai meu Deus, ai, você falou isso, ai meu Deus. É assim? Não, não é. Vamos ajudar então a corrigir? Sempre de uma maneira assim, nada de estresse. Eu falava em português e ele assistia TV em inglês, e quando ele entrou na Nurse, foi fácil entender o inglês. Que bom, Liliane. E é porque é mais ou menos o mesmo vocabulário, né? E eles não falam frases completas. É só uma coisa, um book, uma cor, um animal, não é? Minha filha de 4 anos faz currículo em Kinder, em casa falamos as 2 línguas. Legal, Sara. Quando você consegue... gente, não é proibido. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Não é proibido você, por exemplo, só fala português em casa. O inglês não entra, não pode. Seguinte, você tem que entender uma coisa. Tem família que consegue ter uma disciplina, né? Que consegue manter aquilo dentro de casa. Tem família que não consegue. Então, se você consegue ensinar, né? Meu filho vai começar a escola, eu quero ensinar algumas palavrinhas. Tudo bem, não tem problema. A questão é quando você vira a chave, você só se comunica com ele na outra língua e aí ele vai começar a te associar com aquela língua. Gente, já tá acabando o tempo. Vou falar uma coisa pra vocês. A gente continua, então, lá no grupo do Telegram. Quem não se inscreveu, vai lá na minha bio, aperta lá no link da maratona e entra no grupo do Telegram, que lá eu vou postar 3 vídeos de exposição, ensinando para vocês algumas atividades, tá bom? Outra coisa, vamos tirar uma outra foto da corujinha? Vamos! Pessoal, a gente vai tirar uma foto com a coruja. Todo mundo aí. Então, a gente vai tirar uma foto da coruja. Você vai falar pro seu filho escolher um nome pra corujinha,
tá bom? Você vai postar no seu story, marcar a tia Paula e você vai colocar o nome que seu filho escolheu. E se ele falar por quê, coloca lá que eu quero saber por quê. No final dos 7 dias, eu vou pegar os melhores nomes e vou colocar para o público escolher, tá bom? Ganhando, ele vai ser o mascote e seu filho vai ganhar um vídeo da tia Paula falando com ele para já criar a conexão com a língua estrangeira, tá bom? Vamos tirar uma foto, gente? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Então, explica pro seu filho que é uma competição, se ele já for maiorzinho, tá bom? Não quero que eles fiquem tristes. As crianças precisam, as maiores têm que entender o que é como uma competição, que eles podem ganhar ou não. E para as menores, só fala para dar um nome mesmo, não dá para explicar isso ainda. Outra coisa, gente, assim que terminar aqui, eu vou fazer um post da nossa frase, da nossa live, que é uma frase bem legal que eu coloquei aqui, quem constrói a estrada para a comunicação do seu filho é você. Quem constrói a estrada para a comunicação do seu filho é você, tanto no português quanto na língua estrangeira, tá? Então, eu vou postar no meu feed essa frase. Assim que vocês terminarem, vão lá, marca 2 pessoas e escreve o que você aprendeu nessa live. Gente, eu queria muito escutar de vocês. O que vocês aprenderam, tá bom? Vocês fazem isso por mim? Porque eu quero saber. Amanhã a gente vai entrar, então, na parte da empolgação. A empolgação, então, da nossa maratona. E é isso. Então, depois daqui, grupo do Telegram vai receber vídeo de exposição para todas as idades, tá bom? Que eu explico. E aí, não esquece da coruja, hein, gente? Eu preciso de um nome. Quen, não. A coruja precisa de um nome, tá bom? Então, daqui a pouquinho já acaba. Faltam 2 minutos, a gente já cai. Pessoal, super obrigada, assim, de verdade. Eu tô muito animada. Eu sei, vocês estão recebendo aí vários e-mails meus, né, contando um pouco, contando a minha trajetória, contando que agora o que eu sinto prazer, claro, na sala de aula, eu adoro, são mais de 10 anos, né, na sala, mas eu percebi que o bilinguismo, ele vai muito além da sala de aula, né, é quando as famílias, elas estão envolvidas. Não só um bilinguismo, né, como qualquer coisa que faça parte da vida da criança e o sucesso, né? O que potencializa o sucesso do meu filho ser bilíngue, do meu filho falar, do meu filho querer falar. Então, aqui a gente vai estar trocando essa ideia e eu vou ajudar no que eu puder, tá bom? Então, gente, um beijo, já vamos cair. Não esqueçam, então, muita coisa para fazer, hein? Então, até amanhã.